Que diz o hino, aleluia, que foi tocado agora. O grande trono branco, aleluia. Lá vai estar Sócrates, aleluia. Lá vai estar os filósofos que não creram em Jesus Cristo, que não creem em Deus. Lá vai estar todos aqueles que negam a Jesus Cristo, que rejeitam a palavra de Jesus Cristo. Nessa geração, não somente nessa, mas também nas anteriores. Vai estar também todas as almas de todas as gerações, de todos os séculos, que rejeitaram Jesus Cristo, que preferiram viver uma vida de pecado na terra, do que servir a Cristo. Negaram o Filho de Deus, tiveram mais prazer na iniquidade, do que na verdade revelada em Jesus Cristo. Então todos estes, de todas as gerações, todos os filósofos, todos aqueles que se têm por inteligentes, por sábios, todos os homens, servo, livre, pobre, rico, todos estes que morreram sem Jesus Cristo, e todos aqueles da geração que também morreram sem Cristo Jesus, vão comparecer naquele dia perante o Senhor Deus Poderoso, num grande trono branco, e lá vai ser abertos os livros, e o Senhor vai julgar as obras de cada um, aleluia, cada obra, seja boa ou seja ruim, o Senhor vai julgar, mas lá vai ter um livro, aleluia, e esse é um dos principais livros que o nosso nome deve estar escrito. Nós temos que fazer tudo para nosso nome deve ser escrito nesse livro, que é chamado o livro da vida. Quando for aberto o livro da vida, o nome que não constar no livro da vida, o nome que não estiver escrito naquele livro, aleluia, quando o Senhor abriu o livro e procurar o nome por Roberto, por Samuel, por Aline, por Priscila, por Diego, Rodrigo, e o Senhor abriu o livro e procurar, cadê? E o nome não foi achado no livro da vida, a pessoa vai ser lançada no lago de fogo de enxofre, aonde vai estar o diabo, o falso profeta, o anticristo, e também para onde vai estar também o último inimigo a ser derrotado, que é a morte. Todos vão ser lançados no lago de fogo de enxofre, e a Bíblia diz que a sua fumaça sobe batendo sempre, aleluia, e não tem descanso nem de dia e nem de noite, as almas que vão descer do fogo do inferno. Mas pastor, como me livro desse fogo do inferno? Creia no Senhor Cristo, aceita Cristo como Salvador, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é que nos livra da ira futura. É Ele que nos livra da condenação do fogo do inferno. É Ele que nos livra. Quando eu estou, pastor, o que eu faço? Eu não quero queimar o fogo do inferno. Vem para Cristo agora. Eu não quero queimar pela mente ao lado do diabo, dos demônios que se rebelaram contra a Deus do céu e foram expulsos. Perdeu a sua glória celestial, perdeu a pureza. O que eu faço, Senhor? Para mim não poder queimar a telefone do inferno, eu te digo, aceita Jesus Cristo como Salvador. Se arrependa dos seus pecados e aceita Cristo como Salvador. A única maneira de você se livrar, ser livre da condenação do fogo do inferno, é você se arrependendo dos seus pecados e aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que morreram não tem mais oportunidade, não tem mais chance para eles, não tem mais arrependimento para eles. Aleluia! Em Mateus capítulo 9, Jesus disse que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados na terra. Ele tem poder para perdoar pecados aqui na terra. Depois que morre, a alma sai do corpo, não tem mais arrependimento, não tem mais choro. Tudo que o Senhor vê no inferno de choro, de lamento, ele vê como remorso, aleluia. Mas se você chorar aqui na terra, se lamentar,
se arrepender, o Senhor encontrar arrependimento no seu coração, aleluia, a salvação vem pela sua vida, a salvação, aleluia, vai de encontro a você. Ah, se os vivos soubessem, se os vivos soubessem o que os mortos sabem. Ah, se os vivos soubessem o que os mortos sabem, a terra inteira iria se arrepender aos pés de Cristo, iria aceitar Ele como Salvador. Ah, se os mortos, se os vivos soubessem o que os mortos sabem, o que eles passam, o que eles sentem, aleluia, mas infelizmente os mortos que hoje sentem, aleluia, infelizmente os mortos que sabem o que é no mundo espiritual, ele não pode mais se arrepender, ele não pode mais voltar na vida, ele não pode mais, aleluia, ser salvo. Aleluia, porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que o homem está liberado morrer na sua vez, depois disso, segue-se ao juízo. Acabou. Isso aí, filha, se arrepende por tempo. Depois que morre, segue-se ao juízo. O corpo é velho pela terra, o espírito velho para Deus. Mas a alma que é eterna, ela morre. Ela segue-se em juízo. O céu ou o inferno. Eis que o Senhor propõe para ti o céu e o inferno. Para entrar no inferno é muito fácil. É só viver a vida que vive. Mas para entrar no céu, tem que renunciar, tem que se arrepender, tem que dar para Jesus Cristo. Então se arrepende por tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Amém? Estamos louvando aqui a Deus, comunidade cristã. E logo após eu vou passar a oportunidade para o pastor Vanderlei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abre o coração. Aleluia. Abre o coração. Jesus está aqui nesse lugar. A Bíblia diz, aleluia, que aonde vai dois ou três reunidos em meu nome, assim diz o Senhor, aí estou eu no meio deles. Então aqui tem, aleluia, mais de 2 pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo está aqui nesse lugar. Ele está aqui entre nós. Aleluia. Abre o coração. Para que ele possa falar contigo nessa tarde. Vamos levar o número 15 da missão. Para a glória de Deus. Aleluia. Ó, como cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigar de Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fez, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em
meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Onde penso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar o teu pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Que droga! Foi na cruz, aleluia! Foi na cruz, amados, aleluia! Que Jesus subiu no madeiro para poder morrer pelos nossos pecados, aleluia! Ele mesmo disse, aleluia, ninguém tira a minha vida, aleluia. Eu nem saber, porque tem poder para me dar e poder para me tornar a tomar, aleluia. Mas o Senhor Jesus Cristo está dando a sua vida por amor a nós, aleluia. Ele deu a vida para você hoje, daí no tráfico, que está aí preso na cocaína. Ele dá a vida por ti, você está aí preso na cachaça. Você que é preso, aleluia, no homossexualismo, no liberalismo, ele morreu por ti. Para poder hoje, você, aleluia, encontrar a porta da salvação aberta. É só entrar. É só entrar por ela, aleluia, porque a porta está aberta. Mas a porta da graça um dia, ela vai se fechar. A porta da graça vai se fechar. Aleluia! Ela teve tempo de abrir e também terá tempo de se fechar. Aleluia! Enquanto está aberta, entra. Entra enquanto está aberta. Aleluia! Eu não vou entrar agora nesse assunto, porque eu vou passar a oportunidade para o pastor Vanderlei. Aleluia! Mas sei que todos conhecem. Aleluia! Mateus capítulo 25. Aleluia! Quando as 5 loucas foram, aleluia, com presente voltaram a porta fechada e batiam dizendo, Senhor, abra-nos a porta, aleluia, e a porta se encontrava fechada, aleluia, porque enquanto estava aberta, elas não quiseram, aleluia, buscar o azeite para poder estar pronta e entrar na porta, mas quando se fechou, foi que nem uma desesperada, querendo entrar na porta. Então assim será o mundo. Quando a igreja for arrebatada, o mundo vai estar em caos. O mundo vai estar em caos. E não vão mais encontrar mais aquela igreja barulhenta, aquela igreja que intercede, que ora, que prega, aquela igreja que todo mundo chama de chata, que incomodava. Não vai ouvir mais sua voz, não vai ouvir mais seu canto, não vai ouvir mais suas pregações, porque estará junto com Cristo no céu. Aleluia! Passar a oportunidade para o Vanderlei. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor aos amados irmãos.
Uma boa noite aos queridos ouvintes da Palavra de Deus. Louvo a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui, junto com os amados irmãos e os queridos ouvintes, porque a Bíblia vai dizer, segundo escreveu o profeta Amós, no capítulo 8, se não me falha a memória, no verso 11, que vai haver tempo de fome e tempo de sede, não de comida e nem de bebida, mas da palavra do Senhor. Aleluia. Mas Deus é Deus de oportunidade e Ele tem dado, aleluia, oportunidade neste lugar para você que se encontra afastado, que ainda não retornou, para você que não aceitou para aceitar, porque a Bíblia vai dizer que terrível será o dia do Senhor, mas Deus é Deus de misericórdia. O profeta Jeremias, ele vai, aleluia, em Lamentações, escrever que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ele vai dizer: botai a tua boca no porco, e talvez assim haja esperança. E essa palavra, ela serve para crente e não crente. Mas por que, pastor? Ela serve para o crente e não crente, porque a Bíblia vai dizer que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. É um coração aquebrantado, aleluia, um coração angustiado. Assim como eu me encontrava em Autora, aleluia, ainda não tinha nem aceitado a Jesus. Eu estava ali, aleluia, na 22 DP, privado da minha liberdade, e foi me levado ali, aleluia, um lenço a qual nele estava escrito, Mateus 21, versículo 22, diz: é tudo que pedi na oração, crendo receberás. Mas como é que é? É tudo que pedi na oração, crendo receberás. Ah, eu falei, eu quero ver se esse Deus dos crentes, aleluia, é Senhor e é Deus, porque se Ele for Deus, Ele vai me libertar desta prisão, aleluia, essa cadeia vai cair por terra, aleluia. Eu falei: Senhor, eu vou te buscar, no meu deitar, no meu levantar, que eu quero ver se o Senhor é Deus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Isaías vai dizer, aleluia, no capítulo 43, aleluia, no verso 13, vai dizer que antes que houvesse dia, o Senhor é, e não há ninguém que faça escapar das tuas mãos, e operando Deus, quem impedirá? Eu falei: eu quero ver se o Senhor é Senhor. Se o Senhor for Deus, vai acontecer assim, assim e assim. E Deus me mostrou, aleluia, que Ele é Deus. Porque no tempo determinado, aleluia, no tempo que eu tinha pedido, eu tinha clamado, aleluia. Ele me ouviu e Ele me libertou, e aquela cadeia caiu por terra. Eu não sei em quem você está preso, eu não sei a quem você tem servido, aleluia, mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz, aleluia, e a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados, nem agravados para que não possa ouvir. A Bíblia diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes.
aleluia, ele vai dizer: chegados a mim, eu chegarei a vós. Chega ao Senhor, aleluia. Aquele que vem a Ele de maneira nenhuma, Ele lança fora, aleluia. Deus tem uma vitória para você, Deus tem uma vitória para a tua casa. Ele me curou, aleluia, de uma lepra incurável, aleluia. Ele me libertou, aleluia, da cocaína, da maconha, da prostituição. A Bíblia disse verdadeiramente: o Filho do Homem nos libertar, seremos livres. Em que você está preso, homem? O que tem te prendido, mulher? A Bíblia diz que tem caminho que para o homem parece direito, mas é caminho de morte. Mas tem um caminho de salvação para você, é um caminho de salvação para mim. E esse caminho é Jesus, é de Nazaré. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, aleluia, de se pegar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser pregado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu, aleluia. Foi por mim, foi por ti, aleluia. Ai de mim se Jesus não tivesse pagado preço. Eu estava lá no alto do Monte São Carlos, aleluia, com aqueles que eu achava que eram meus amigos, uma seta feita, Satanás tramou, com aqueles que eu achava que eram meus amigos, tirar minha fita, aleluia, se via Zé Pilantra, Maria vai com as outras, se via Socorro, aleluia, andava com entidade no bolso, andava com reza de Ave Maria, aleluia, mas nada disso pode me salvar. Eu estava ali, aleluia, e falaram: tu vai morrer. Eu vou morrer porque meu filho mandou te matar, aleluia. E eu olhei para o céu naquele dia, naquela noite, e o céu estava estrelado. Ali estava, aleluia, como pó, como cinza, como nada sou, aleluia. Eu vi, aleluia, que eu sou muito nada, mas ali eu clamei ao Deus que tudo pode. Eu clamei a esse Deus que tudo pode. Senhor, me livra, Senhor, porque se o Senhor me livrar, eu vou parar. E se eu me livrar, eu vou sair.
coisa, aleluia, que o Deus do céu, o Deus de Abraão, de Isaac e também de Jacó, é Ele que dá a primeira palavra e é Ele que dá a última. Aleluia! Eles vieram para fazer, eles vieram para tirar, aleluia, louvado seja Deus, para mim não tinha mais jeito, o meu irmão também não, aleluia, mas eles viraram um para o outro e falaram, eu não tenho força, eu não tenho força. A Bíblia vai dizer, segundo Jó, no capítulo 42, no verso 2, que não me falha a memória. Eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia, eu entendo, irmão, e o pensamento de Deus para mim, para você, para os queridos ouvintes, é pensamento bom, pastor Diego, é pensamento de paz. Aleluia, louvado seja Deus, deixa Deus operar. Deixa Deus operar. Ele vai dizer assim, tua porta e bato, e tu abrir, eu entrarei, e serei contigo, aleluia, contigo mesmo, homem, e Deus está falando nesta noite, é contigo mesmo, mulher, e Deus está falando, aleluia, no cair da noite deste dia. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Se perguntar ao fogo, da onde tu vem, ele vai falar que ele está entre os vulcões, ele está entre as grandes queimadas, aleluia! Ele está até mesmo no palito de fósforo, onde calaçu e candará, e se perguntar a água, aonde você está? Ela está nos grandes mares, ela está nos altos céus, aleluia, ela está na lágrima e você chora e cai no seu rosto. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas perguntou as oportunidade aonde você está? Aonde você está a oportunidade? Eu estou com os advogados, eu estou, aleluia, nos concursos, aleluia, de bacharel, eu estou, aleluia, louvado seja Deus, nas faculdades, eu estou, aleluia, glória a Deus, na queridos ouvintes da palavra de Deus. Talvez você não está entendendo, mas a oportunidade está aí. E é hoje, a oportunidade é hoje. Jesus te chama como valente homem. Jesus te chama como valente mulher. Ei, mulher, talvez você seja uma mulher sem sorte, mas a Bíblia vai dizer, segundo o Evangelho de João, no capítulo de número 4, aleluia, que havia uma necessidade de Jesus passar por Samaria. Eita, bom, de Deus. Havia uma necessidade, havia uma mulher ali precisando, aleluia, louvado seja Deus, ela saía no sol de meio-dia, pastor, aleluia, talvez por vergonha, aleluia, por causa dos disse-me-disse, mas Jesus foi ao encontro daquela mulher. Muitos tinham aquela mulher como prostituta, aleluia, mas Deus me dá a entender que ela era uma mulher sem sorte. Por que, pastor, que ela era uma mulher sem sorte? Porque aquela mulher, ela teve 5 maridos. E prostituta, aleluia, que a prostituta não tem marido. Ela tinha 5 maridos. E que é da carne, fala das coisas da carne. Jesus começa a palestrar com ela e vai pedir água. Aleluia, mas os judeus não se davam os samaritanos não se davam com os judeus, mas Jesus veio, aleluia, para desfazer as obras do diabo.
Jesus, ele veio para desfazer, ele não faz acepção de pessoa. Você que é traficante, você que se encontra na prostituição, aleluia, é você que Deus te chama. Vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Como pode tu, homem, ser judeus, me pedir água, eu que sou samaritano? Mas Jesus vai dizer, se você soubesse quem te pode, ele te daria água da vida. E você seria como uma fonte jorrar para a vida eterna. Jesus quer mudar a tua história hoje, querida. Assim como mudou a história daquela mulher. Jesus quer mudar a tua história hoje. Você entende muito das coisas carnais, das coisas terrenas. Mas Jesus estava falando das coisas do alto. Que a Bíblia vai dizer que só entende as coisas do Espírito aquele que tem o Espírito. Aleluia. E quando ela entendeu de quem é aquele que falava com ela, a história dela mudou. Jesus, ele quer mudar a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Aleluia. Confia nele. Confia nele. E para mim passar e entregar o microfone, eu vou lhe passar algo que talvez você não saiba. Eu vou entregar o microfone que ainda vinte, mas eu vou lhe passar algo que talvez você não sabe. Uma coisa é certa: o que Jesus pode fazer por você e também por mim, ninguém mais pode. Eu vou repetir. O que Jesus pode fazer por você e por mim, ninguém mais pode. Você não ouviu? Eu vou falar de novo, né? Calar-se. O que Jesus pode fazer por você, pela tua casa, pela tua família e também por mim, ninguém mais pode. Aleluia. Diga com essa palavra. Aleluia, que Deus venha continuar falando aos vossos corações. Eu assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus nesta dia. Aleluia, que maravilha, né, irmãos? Aleluia. Diz aí a palavra, irmãos. A palavra que liberta. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Consideram livres da condenação, creram no sangue do Cordeiro, justificados estão, tenho a certeza de fluir a salvação. São bem-aventurados santos que com Cristo felizes os que são chamados para cear, porque vão ocupar o trono que já tem armado está, onde a alegria nunca mais se acaba.
Favela do Sapo, irmãos, olha aí, ó. Comunidade carente de ouvir a palavra de Deus, ó. A igreja pentecostal, o missionário da última hora, está aqui, ó. Na praça da Favela do Sapo, ó. Louvado seja Deus. Logo ali na frente, ali a boca de fumo. Oh, glória. No próximo sábado de semana que vem estaremos ali, ó, em frente à boca de fumo, pregando o evangelho. A glória de Deus, se assim Deus quiser. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Glória a Jesus, aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Aleluia. Eis aí que Jesus Cristo está falando contigo. Está falando contigo, aleluia, nessa noite. Então abra teu coração para Cristo. Aleluia. Abre o coração de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jesus levará a sua alma. Se arrepende quanto é tempo. Se arrepende dela sua vida a Cristo Jesus. Que nessa noite, aleluia, você venha falar com Deus, sua casa, Senhor, entra na minha vida. Entra no meu coração. Muda a minha história, muda a minha vida. E dás para mim salvação, Senhor. A salvação que os crentes pregam, anunciam. Eu quero a salvação, Jesus. Eu quero que é a salvação. Assim como a salvação chegou à casa de Zaqueu. Aleluia. Assim também eu peço a ti, meu Pai, que a salvação venha chegar até a minha casa. Fala com Deus para você ver se Deus não vai agir na sua vida, trazer a salvação à sua casa. Aleluia. Deus tem falado contigo nessa noite de uma forma diferente, para que você, ouvinte, venha agora
sua filha Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que o Nova de Cristão diz, o único 70 diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, hoje. Amanhã pode ser tarde. Se Deus nos trouxe aqui hoje, é hoje para você tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus. É hoje. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ouvir o pastor Charles. Aleluia. Deus faz em nome de Jesus Cristo. Abre teu coração, que Deus falará contigo novamente. Tem falado através do seu servo, do servo do Cristo Jesus, pastor Vanderlei. E agora falará também da boca do pastor Charles. Então abre teu coração. Aleluia. Senta no sofá. Te liga a TV. Aleluia. Fica ligado ouvindo o que Deus tem para falar contigo. Aleluia. Inclina os ouvidos para a palavra de Deus e veja o que Deus irá fazer na sua vida. Amém? Pastor Charles, em nome de Jesus. Uma boa tarde a todos do direito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A todos que estão ouvindo a minha voz, a nossa voz, né? A voz do nosso pastor Diego, pastor Vanderlei aqui, que veio aqui nos prestigiar, né? Com a sua presença aqui, calorosa, né? Pastor Vanderlei já é um pastor antigo, conheço assim já de alguns anos, né? Me conhece, sabe minha vida, meu dia a dia, né? Em nome do Senhor Jesus, muito bem receptivo. Pastor Vanderlei é um pastor que ele leva a ação de Deus a sério, né? Pastor Diego também, sem desmerecer sua esposa, a nossa irmã Beatriz, né? Esposa do pastor Diego. Meus irmãos, vocês que estão aí ao alcance da minha voz, moradores de Senador Camará, né? Ouvintes da nossa voz, nós não viemos falar de nós mesmos, porque até nós mesmos não temos nada para oferecer a vocês. Mas eu creio que o que está em nós, né, que é o Espírito Santo, né, tem o que oferecer a vocês. A Bíblia vai dizer que aquele que é nascido do Espírito Santo não permanece no pecado. Entenda bem, pastor Vanderlei, o Evangelho de Cristo nunca foi difícil de se entender. A Bíblia vai dizer bem claro para a gente, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18 em diante, que não faz a memória, vai dizer que toda a palavra de Deus, Velho e Novo Testamento e Velho, ela foi inspirada, né, pelo Espírito Santo, escrita por Deus, por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus não é difícil de ser entendida, né? Basta você abrir, ou seja, dar credibilidade ao Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, pastor Vanderlei, não ensina ninguém a pecar. A palavra de Deus não diz, a palavra de Deus não promete uma falsa salvação. Ou eu largo o pecado para ter a salvação, ou eu permaneço no pecado e não tenho a salvação. Não tem outro termo. Me perdoe aqui se um pouco aparentar ser arrogante, né? Parece que eu sou arrogante em falar da palavra de Deus, né? Parece que eu estou obrigando vocês na marra a aceitar Cristo. Não. Jesus, eu devo dizer bem claro, que o nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, enviou o seu único Filho ao mundo, foi voluntário. Mas houve, né? Uma oportunidade de Jesus vir ao mundo, mas não, pastor Vanderlei, entenda bem. Jesus veio ao mundo como homem. Está em João, Evangelho de João capítulo 1 diante, vai dizer que o verbo se fez carne, né? Jesus veio ao mundo como homem, ser humano homem, mas sem pecado nenhum. Mas foi para quê? Para salvar a humanidade. Jesus não veio ao mundo para continuar a incentivar alguém a ser homossexual, a ser traficante, a ser usuário de droga, me perdoe que é a palavra, mas é a verdade. Jesus não veio ao mundo para te incentivar a ser lésbica. Jesus veio ao mundo para fazer você ter mudança de vida, estilo de vida. Não tem como. O que é estilo de vida? Se eu era roqueiro ou roqueira, não posso ser mais.
Vanderlei está no Espírito, você está entendendo? Se eu era usuário de drogas, não posso ser mais. Agora, se eu quero Cristo de verdade pela salvação, eu tenho que renunciar aos pecados da minha própria vida. E a Bíblia diz bem claro em Romanos 12, versículo 14, diz que cada um dará conta de si naquele grandioso dia do juízo final. Não tem como dizer assim, mas Jesus, pastor Charles me acusou. Mas Jesus, pastor Charles me condenou. Pastor Charles te avisou através do Espírito Santo. Pastor Vanderlei te avisou através do Espírito Santo. Pastor Diego te avisou através do Espírito Santo para largar o pecado. Quer ver uma coisa, pastor Vanderlei, para entrar na palavra? Eu faço uma pergunta para todos os doadores do seu camarão aqui. Quem é que nasceu do seio da sua mãe com um cigarro de maconha? Quem é que nasceu com uma garrafa de cerveja? Ninguém. Entenda bem. Jesus veio ao mundo não para condenar a sua alma. Aonde que Jesus veio ao mundo para mentir para as pessoas? Como é que Jesus poderia converter alguém através de Deus se ele não falasse a verdade? E falar a verdade, muitas vezes é desagradar você e eu, que está na prática do pecado. Ela, lá em Gálatas 5:16 diz assim, ó, sobre os frutos do Espírito Santo, quer ver? Os frutos da carne. Vamos aqui em Gálatas rapidinho, olha aqui, ó. Se tu tiver uma Bíblia em casa, por gentileza, abra sua Bíblia, por favor. Se tu tiver a Bíblia em casa, abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim, ó. Olha aí, tá escrito aí, ó. A vida pelo Espírito. Olha aqui, ó. Digo, porém, andai em Espírito. Versículo 16, tá? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito, vírgula, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, não praticar a carne. O que é praticar a carne, meu irmão Charles? Se um dia eu fui traficante, eu não continuo sendo traficante. Se um dia eu fui homossexual, eu não sou homossexual. Se você quiser a salvação. Se você não quer Jesus, Jesus ama todos, seres humanos. Jesus ama toda a humanidade. Mas Jesus não ama o pecado. Nenhum tipo de pecado Jesus ama. Nenhum tipo de pecado Jesus ama, pastor Vanderlei. Não tem um pecado na Bíblia que diz assim, ó, esse pecado eu amo. Ou seja, esse pecado eu sou a favor dele. Não. Jesus não ama pecado nenhum. Jesus ama a humanidade. Humanidade é eu e você. Rico, pobre, quem mora em Copacabana, quem mora aqui na periferia, quem mora na Vila Aliança, quem mora na Vila Vintém, quem mora no Cavalo de Aço, quem mora no 77, no 48. Jesus ama as pessoas e não é o pecado. Vamos ler aqui. Olha aqui, ó, continuando, ó. 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Contra o Espírito, pastor Vanderlei, olha aí. A carne cobiça contra o Espírito, ou seja, a carne ali representa o diabo. O diabo faz de tudo para você largar a sua vida certa, a sua vida honesta, a sua vida correta, a sua vida verdadeira, para não estar na presença de Deus e continuar na presença do diabo, que a carne é a presença do diabo. Cumprir a vontade da carne, obedecer à carne, é obedecer o próprio diabo. E a Bíblia vai dizer bem claro, irmãos. Lá em Efésios 4:27 diz assim, que eu não devo dar lugar na minha vida, no meu corpo, na minha alma, na minha linguagem, dar lugar ao diabo. Efésios 4:27, versículo 27. Está escrito aqui. Onde? Olha aqui, ó. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se, ou seja, há uma luta, é uma inimizade. Olha aqui, ó, do diabo contra Jesus Cristo, da verdade com a mentira. Tá vendo? A mentira luta contra a verdade. O diabo faz de tudo para você não acreditar na verdade. Ou seja, em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E nos pastores. Tá vendo? Tem gente aqui que talvez esteja assim, ó, tá pregando o evangelho e tá acusando as pessoas. É assim que tá. Tá pregando o evangelho de condenar os outros, de perseguir, de se meter na vida do próximo. Não, irmão.
Se alguém, na época que eu fui evangelizar, não fosse falar a verdade para mim, eu não estaria aqui hoje. Se as pessoas que me evangelizaram, que hoje um é pastor, mora no Ceará, pastor Serginho, morou aqui do Antônio Camará, perto da gente de Vila Aliança, se ele não me evangelizasse na época, eu estava no pecado, como ímpio, e não falasse a verdade para mim tete a tete, olho a olho, claro que com respeito, mas falou a verdade. Charles, você gostou da prostituição, tu vai pegar AIDS e vai morrer de AIDS. E aí? Fornicação. Aí. Você estava na fornicação, com várias mulheres, vários relacionamentos, achou que estava certo. Então, a Bíblia diz bem claro que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Sabe o que é fornicador? Sabe o que é uma pessoa viver na fornicação? É viver sem casar, namorando. Namorando tem nada a ver. Amigado é, casado é, isso é linguagem do mundo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu tenho que casar para me tornar uma carne só. Uma carne só. Eu não posso viver em fornicação. Amém? Vamos continuar aqui rapidinho. Olha o versículo 17 ainda, ó. E o Espírito, ó. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito Santo contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, vou parar aqui e continuar. O que é você fazer o que quer? É obedecer o Espírito Santo. Quer dizer, o inimigo da nossa alma faz de tudo para você não dar ouvido e credibilidade à verdade da Bíblia e perder a salvação. Qual é a função do diabo? Matar, destruir e roubar. João 10:10. O diabo veio o Espírito do céu para fazer você ou eu matar o próximo, roubar o próximo ou destruir o próximo. Eu não é o diabo, não é você. Você não é o diabo. Eu não sou o diabo. Pastor Vanderlei é o diabo. Pastor Jesus não é o diabo. Então é do diabo, o Espírito. Ele faz de tudo para você ter ódio do próximo, para você não dar credibilidade na verdade de Deus, que é a palavra de Deus, xingar a palavra, afrontar, rasgar a Bíblia, queimar a Bíblia. Olha aí, olha o 18, ó. Mas olha aqui, ó. Os cristãos, ó, se você é guiado pelo Espírito Santo, ó, guiado é presidido, ó, reinar, ó, governado pelo Espírito Santo, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não está debaixo da lei. Que lei? Olha aqui. A lei que julga o ser humano. Essa lei julga o ser humano. Mas essa lei aqui pode julgar o pecado. O que é julgar o pecado? Não é o pecador, que também são um. Julgar o pecado, o próprio diabo, já está condenado. Condenado já é julgado. Lá em Mateus 25, pastor Vanderlei, a partir do versículo 31, vai dizer ali que o diabo já está, o diabo, não é você e eu. O diabo já está condenado. Para ele não tem mais jeito, mas para você que está na parte do homossexualismo, tem jeito. Para você que está vendendo drogas, tem jeito. Para você que está usando a droga agora, tem jeito. Para você que está bebendo cachaça, tem jeito. Para você que vive na mentira, tem jeito. Para você que está se prostituindo, tem jeito. Ou seja, Jesus veio para salvar você e eu. A mulher adúltera, João 8, versículo 1. Queriam apedrejar aquela mulher. Jesus foi para aquela mulher, nem eu te condeno. Olha que coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. Jesus falou para aquela mulher, ó. Nem eu, Jesus, te condeno. Mas se meu pai quiser, te condeno. Deus. Jesus foi como homem, como ser humano. Ó. Nem eu te condeno. Oh, meu Deus do céu. Quem estava em Jesus, hein? Não era a própria expressão de Deus? Nem eu, como homem, ser humano, homem, te condeno. Né? Vai em paz e não peques mais. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu te pergunto, uma mulher que estava realmente no adultério. A Bíblia não dá relato, pastor Vanderlei, pastor Diego, que essa mulher se ofendeu em ouvir essa verdade de Jesus. Jesus sabia que ela era adulta antes dos fariseus, dos acusadores, dos mais velhos e mais novos acusar ela, tentar apedrejar ela. Jesus já sabia de antemão, porque a Bíblia dizer bem claro, pastor Vanderlei, lá em Salmo 139, que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, né, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então eu já sabia que aquela mulher já estava em adultério há muitos anos. Pensa aqui. Só que ele, Jesus, não veio ao mundo como o único Filho de Deus para condenar o ser humano. Não veio.
Não está na Bíblia, tu não vai revirar a Bíblia, não vai achar. Tu vai estudar a Bíblia, tu vai buscar esses historiadores da Bíblia, eles não vão te dar relato disso. Não tem na Bíblia que Jesus veio para condenar por pior que seja o pecado que você cometeu. Se for botar pela minha história, pastor Wanderlei, nem eu estou salvo. Se Jesus tentar lembrar do meu passado lá atrás, nem eu estou salvo. Nem eu estou salvo, estou pegando a evangelho aqui. Estou nada, irmão. Estou 0% de salvação. Agora, pela misericórdia, como o pastor Wanderlei falou aqui, obrigado pelo Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, enviou seu Filho, que é misericórdia, né? Nós estamos aqui tendo direito, favor imerecido, de salvação, vida eterna. Agora, eu tenho que saber por onde de ter uma vida nessa terra aqui, Rio de Janeiro, ter uma vida no estilo não pecaminoso, viver de maneira não pecaminosa. Se eu pecar na trajetória, eu tenho que voltar atrás, ouvir quem vai me evangelizar, dar credibilidade na palavra de Deus, para mim não perder minha salvação e voltar atrás e me arrepender. O único meio de se arrepender o único meio de ter salvação é se arrependendo das práticas pecaminosas. Não tem outro método, outra maneira. Bem, vamos finalizar aqui. Versículo 19 assim, ó. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emunições, iras, pelejas, dissensões e heresias. O que é heresias? Heresias aqui representa pessoas que é contra o Evangelho. Pastor, heresias aqui representa pessoas que é contra a verdade. Ou seja, pega aqui, vou botar atrás, que parece que eu estou acusando as pessoas. Heresias aqui, pastor Wanderlei, heresias, no plural, são pessoas usadas pelo inimigo que é contra a verdade de Deus. Isso é heresia. A pessoa em si, em sua consciência, tendo o Espírito Santo, nunca vai ser contra a verdade. Você sempre é a favor da verdade. Quem tem o Espírito Santo no seu coração, na sua consciência, no seu corpo. Quer ver? Fecha aqui, pastor Wanderlei, pastor Diego. Uma pessoa que tem o Espírito Santo múltiplo no corpo, fala operação. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, um homem que nasceu homem, ele procurou ser mulher? Não, porque nasceu homem. Heresia. Eu não estou achando do meu próprio corpo. Se Deus me fez homem, eu tenho que ser homem, ter conduta de homem, sentimentos de homem, me vestir como homem, falar como homem, ter desejo de homem ou mulher. Quem está entendendo a glória para Jesus? Então não é pecado falar a verdade. Parece, fecha a Bíblia, parece, irmão, que é doloroso ouvir isso. Ouvir essa mensagem é meio dura. Parece que está condenando as pessoas. Não está, irmão. Porque a Bíblia diz bem claro que se as pedras não clamar, se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Ela é a pessoa dele. E quando fala de pedra, eu entendo aqui depois, pastor Wanderlei me esclarece mais um pouco junto com o pastor Diego. Quando fala pedras clamarão, está se referindo a Pedro. Quem Jesus foi Pedro? Sobre esta pedra, que era Jesus, mas Pedro, sobre esta pedra edificará a minha igreja, não destruirá a minha igreja. Edificará a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja. Ou seja, Pedro, no início, era um camarada que ele não estava totalmente convertido nele. Ele ouvia falar de Jesus, não estava com Jesus. Ele andava com o mestre, praticamente comendo o mesmo prato. Só que Pedro estava num processo de libertação, porque Pedro ainda estava com aqueles costumes antigos, pastor Wanderlei, né? Tinha um sentimento antigo, da pessoa antiga, era carrancudo. Pedro tudo era da briga física. E Pedro foi sendo lapidado pelo Espírito Santo. O que é lapidado? Moldado, cortado, transformado. Lapidado, transformado. É igual você pegar uma madeira bruta e tentar fazer dela um barco, pastor Wanderlei. Vai levar um tempo, mas vai fazer o barco. Vai ou não vai? Vai pegar um torno de 4 metros, vai cavando por fora e por dentro, vai lapidando diante da sabedoria. Lembra de Noé? Foi na arca, então? Noé não sabia nada. Mas quem ensinou Noé? O próprio Deus. Ou seja,
Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui para pegar. A minha preocupação é pregar o Evangelho de Cristo. A preocupação do pastor Vanderlei é pregar o Evangelho de Cristo na forma que o Espírito Santo faça vocês entender o que é o Espírito Santo. Pastor Diego também é a mesma coisa. Ele prega de uma maneira no Espírito Santo, não parece que o pastor Diego está passando por cima do que é pecado, não. É de uma maneira, né? Cada um tem uma maneira de ser usado pelo Espírito Santo, tudo no Espírito Santo de Deus, tudo em concordância com Deus, para tentar chamar você, alertar vocês da parte do pecado. Porque se eu morrer no pecado, eu falei aqui no início, o pastor vai chegar aqui. Quantas pessoas estão nos hospitais na hora dessa, entre a vida e a morte? Então Jesus está voltando para elas. Alguns Deus vai dar chance de voltar à vida. Agora outros vão morrer, sabe lá sendo pecado ou ser arrependido. Então é perigoso. Eu estou aqui agora, pregando o Evangelho. Eu sou muito franco no que eu vou falar aqui, tá, irmão? Ser franco não é pecado, não. Ser franco é verdadeiro. É muito fácil pregar o Evangelho aqui, tá? Chegar em casa para Vanderlei. E ali na banda de fundo, seu senhor vê, seu pastor Diego vê, seu irmão aqui vê, a maioria dos moradores vê, comprar um pacotinho de coca de maconha, fazer um cigarrinho lá em casa e fumar escondido. Os senhores, pastores, não estão vendo, mas Deus está vendo tudo. Então, nada vai ficar oculto na minha vida que não vier se revelar. Então eu prefiro pegar o Evangelho e tentar viver esse Evangelho verdadeiro. É por isso que às vezes eu estou taxado com a pessoa que arrancou do pregar o Evangelho. Mas eu acredito que é o jeito que Deus já me chamou já. Pastor Vanderlei já é mais suave, né? Pastor Diego também já é um pouquinho mais suave, eu já sou mais explosivo. O irmão aqui nunca vi pregar não, mas o irmão vai trazer a palavra aqui, né? Então assim, eu sou mais explosivo, eu já vou direto. Eu leio a palavra e me dá ali o discernimento e vou pregando. Né? Poucos querem ser meu amigo. Bem, e desde já, irmãos, eu quero agradecer vocês, moradores aqui de Senador Camará, né? Essa comunidade que eu fui criado aqui um pouco da minha infância. Do outro lado, né? Meus avós eram vivos, aqui eu também tenho um pouco de conhecimento aqui. Tá? Eu quero agradecer a vocês todos, tá? Moradores aqui de Senador Camará, que estão dando ouvido à voz do Senhor Jesus, né? Ouvir a palavra. Creio que vocês acreditaram porque é bíblico. Não pegamos nada fora da palavra de Deus. Não falamos nada para a nossa própria vontade humana, mas falamos tudinho aqui de acordo com a vontade exclusiva do Espírito Santo de Deus, amém? Que nós venhamos diminuir e Jesus vai aparecer na nossa vida, amém? E assim a oportunidade, pastor Diego. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha, irmãos. Aí mais uma palavra aí com o nosso pastor Charles. Glória a Deus. Jesus continua falando nesse lugar, irmãos. Aleluia. Que privilégio, aleluia. Que privilégio que essa comunidade está recebendo de receber a palavra de Deus. Aleluia. É um privilégio muito grande, irmãos, que vocês ouvintes estão agora recebendo. Aleluia. Vocês todos são privilegiados por ouvirem, aleluia, a palavra de Deus. O privilégio de vocês ouvirem a palavra de Deus, aleluia, é tão grande, irmãos, é tão grande que em lugares, em países onde há leis que proíbem a pregação do Evangelho, aleluia, as pessoas que estão lá querem ouvir aquilo que vocês ouvem e não podem ouvir. Mas vocês, aleluia, têm a oportunidade de ouvir a palavra da graça de Deus, a santa palavra de Deus, que é uma palavra viva e eficaz, como ele diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, aleluia, ela é mais cortante do que a espada das cruzes, olha só, ela é muito poderosa, ela é tão poderosa que ela penetra, aleluia, entre a alma, aleluia, entre as medulas e as juntas, e ela é tão poderosa que ela é apta também para poder discernir os pensamentos do coração, aleluia. Uma palavra de um jornal, de um livro, não tem esse poder de discernir os pensamentos do coração, mas a palavra de Deus que é viva, não é palavra morta, porque é uma palavra que vem de um Deus vivo e poderoso. Então por isso que ela é poderosa sim, para poder discernir os pensamentos do coração. Aleluia. Então você é privilegiado, aleluia, por poder ouvir a palavra de Deus essa noite. Então receba a palavra de Deus. Receba, meus irmãos e ouvintes, em nome de Jesus.
Vamos ouvir o irmão Lucas, aleluia. Louvado a Deus. Privilégio de estar aqui nessa noite, junto com os irmãos, recebendo essa palavra. Você que está aí nos ouvindo, como já foi dito aqui, Jesus está voltando, não tem outro caminho a não ser Ele. A própria palavra de Deus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então você que está aí, irmão, a oportunidade é hoje. Não joga essa oportunidade fora. Jesus está voltando. Você que está nos ouvindo, você desce, vem aceitar Jesus como o único Salvador e suficiente da sua vida. Jesus quer transformar. Jesus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Basta você se entregar. Basta você descer agora e receber a palavra de Deus, receber a salvação, porque Ele está no meio de nós nessa tarde, nesse início de noite. Jesus, Ele veio para todos, irmão. Jesus, Ele não veio para um só, não. Jesus, Ele veio para mim, veio para você que está nos ouvindo a palavra. Jesus, Ele disse que Ele ia deixar o Consolador conosco. É por isso que nós estamos aqui, irmão, pregando a palavra, falando de Deus, falando que Ele cura, Ele salva, Ele liberta essa comunidade. Em qualquer lugar que nós pisamos a planta dos nossos pés, Jesus, Ele salva, Jesus, Ele liberta, irmão. Basta você se entregar, basta você querer, irmão, Jesus entrar na sua vida. Lucas capítulo 5, Pedro estava ali, irmão, à beira daquele rio, pescando, e não havia nada, irmão, pego naquele momento. Mas por quê? Pedro, ele não colocou Jesus naquela situação que ele estava. Porque se Pedro coloca exatamente Jesus na situação ali a qual ele estava pegando peixe, verdadeiramente ele ia ver o poder de Deus sobre a vida dele. E logo aquelas redes iam se encher de peixe, irmão. Porque realmente, irmão, nós queremos fazer com a nossa própria vontade, com as nossas próprias forças. E não é assim, irmão, o Evangelho. O Evangelho de Deus, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, para que as coisas venham acontecer, para que verdadeiramente o Senhor possa transformar a sua vida. Porque Deus, Ele veio, irmão, para transformar. Deus, Ele veio para fazer aquilo que você não pode fazer, irmão. Aquilo que nós podemos fazer, mas Deus, Ele pode fazer na sua vida, irmão. Basta você querer. E quando Pedro se deparou com Jesus ao caminho dele, logo Jesus chegou para ele e falou: Pedro, lança essa rede. E logo, aquelas redes, irmão, se encheu de peixe. E Pedro se maravilhou com a presença de Deus. Logo ele viu que realmente Deus tinha que colocar Deus como prioridade na vida dele. Então, irmão, nessa tarde, nesse início de noite, você coloca Deus como prioridade na sua vida. Porque a palavra de Deus diz, irmão: eis que veio sem demora. Guarda o que tu tem para que ninguém tome sua coroa. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, irmão. Então você que está nos ouvindo nesse início de noite, entrega o seu caminho ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai fazer morada no seu meio, morada no meio da sua casa. Então você não desista, irmão. Venha se entregar para Cristo, porque Ele é esse caminho, Ele é essa salvação, a qual nós estamos buscando, irmão, a cada dia. E você, como irmão, como o pastor falou aqui, basta você se entregar para Cristo, para que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida, irmão, e salvar a sua vida, salvar a sua casa, porque Deus, Ele veio para todos, irmão. Deus, Ele não veio só para nós. Deus, Ele veio buscar aqueles que verdadeiramente são fiel a Ele, verdadeiramente entregam o caminho a Ele. Então, nesse início de noite, irmão, você entrega o seu caminho ao Senhor, porque Ele vai fazer na sua vida. Deus, Ele não é o Deus
de ontem, não é o Deus de hoje, irmão. Deus é o Deus de agora. A oportunidade é agora, irmão. Você sair, você vir se entregar. Vem, irmão, independente de qualquer situação agora você está. Se você está, irmão, em situações difíceis, situações complicadas, nós sabemos que verdadeiramente o Senhor possa te libertar, irmão, do vício, e verdadeiramente da prostituição, irmão, como foi falado aqui. Então você tem que se entregar, você tem que vir aqui para Deus fazer uma grande obra na sua vida, irmão. Então não faça como Pedro, deixar Deus em segundo lugar, irmão. Coloca Deus como prioridade na sua vida, irmão, para que Ele possa transformar a sua vida. Então Jesus, Ele quer transformar, irmão, nesse início de noite a sua vida. Deus, Ele quer salvar. Deus, Ele quer libertar, irmão, a sua vida. Basta você vir aqui, irmão, se entregar para o Senhor. Vem aqui, irmão, não perde essa oportunidade, porque Ele está falando, irmão, a todos os momentos. Ele está falando, irmão, a cada minuto, a cada segundo, e você não está dando ouvido à palavra, irmão. Naquele grande dia, como já foi falado aqui, você vai ter que se entregar às suas obras. O que você tem feito aqui? Ô, irmão, o que você tem se entregado, tem se doado para o Senhor. Então você que está ouvindo a palavra de Deus aqui, não perde a oportunidade, irmão, porque possa ser essa última pregação, essa última palavra que você está recebendo, irmão, possa ser a última, o momento de nós estamos aqui evangelizando, irmão. Então você venha, não perca a oportunidade. Hoje é a oportunidade, irmão. Independente de qualquer situação que você esteja agora, você desce aí e venha receber a Cristo como único suficiente Salvador da sua vida. Não perde a oportunidade, irmão. Possa ser hoje a última palavra que está falando nesse lugar. Possa ser a última pregação nesse lugar, irmão. Então você venha como você está. Independente de qual situação você esteja, independente de qualquer coisa que você está fazendo nesse momento, venha, irmão, porque o Senhor vai te receber, vai te libertar, vai te curar, irmão. Você vai sair daqui transformado pela glória de Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, irmão, para transformar a minha vida e a sua todos os dias da nossa vida. Então não perde essa oportunidade, irmão. Venha receber Jesus, porque Jesus, Ele é humilde, Ele é manso, irmão, Ele é poderoso. Nós estamos aqui, irmão, é porque Ele nos deu a oportunidade de estar levando a palavra, ensinador Camará, pelas comunidades, por onde nós passamos, irmão. Nós temos falado do Evangelho, nós temos falado do amor de Cristo. Muitos não querem dar ouvido agora, irmão, mas depois, irmão, vai sofrer as consequências, porque isso é a palavra de Deus, irmão. Você escolhe dois caminhos, ou é o mal, ou é o bem, irmão. Não tem outro caminho da salvação. Ou você escolhe estar na presença, ou você escolhe realmente vida dolorosa eternamente, irmão, porque é a palavra de Deus. Então você que está nos escutando, não perde essa oportunidade, irmão. Deus está falando, senador Camará, nesse início de noite. Deus, Ele está falando aqui, irmão, nessa praça. Não perde essa oportunidade. Possa ser a última palavra que nós estamos falando de Deus nesse lugar. Então você venha, você que está escutando essa palavra, não perde essa oportunidade. Deus vai transformar a sua vida, como transformou a nossa vida. No passado nós vivemos coisas terríveis e Deus nos libertou desse mal, do caminho ao qual nós andava. Então você não vai ser diferente. Basta você vir, basta você se entregar, porque Deus, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida, assim como fez na nossa vida, porque Deus, Ele é esse
caminho, irmão, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, porque Jesus, Ele disse: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. O Consolador está aqui, irmão, conosco nessa noite. Então você venha receber essa palavra, venha receber, irmão, a Cristo como o suficiente Salvador da sua vida, porque nós estamos aqui, irmão, não é, irmão, para apedrejar vocês. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. É a palavra que Ele vai libertar você. Não é nós, irmão, falando aqui. É o Senhor que vai libertar a sua vida. Então não perde essa oportunidade. Jesus está voltando, como já tem falado, como já tem todos os dias nós pregamos a palavra, falando de Cristo a todos os momentos. Mas você, irmão, que está com o coração duro, um coração, irmão, verdadeiramente longe dos caminhos do Senhor, essa é a oportunidade para você nessa tarde, nesse início de noite, irmão. Não perde a oportunidade desse dia, porque possa ser o último dia, irmão, que nós estamos aqui levando a palavra de Deus. Então você que está nos ouvindo, Deus tem algo para a sua vida nessa noite. Deus quer libertar você. Deus, Ele quer transformar a sua vida em qualquer situação que você esteja passando nesse momento, nessa hora. Então venha, irmão, venha receber a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, irmão, que vai nos levar à vida com Deus. Vida com Deus naquele grande dia. O Senhor vai chamar cada um pelo seu, todas as obras que você tem feito. Então não perde essa oportunidade, irmão. Venha, porque Deus, Ele quer transformar a nossa vida. Deus, Ele quer transformar a sua vida. Então não deixe para depois. É hoje, irmão. Hoje é o dia de você vir aqui e falar do amor. A gente está falando do amor de Cristo. Então você, irmão, que precisa receber uma palavra, venha, irmão, venha, porque Deus vai salvar a sua vida, assim como salvou a nossa vida, e também vai salvar a vida de vocês. Então não perde essa oportunidade, irmão. Venha, porque Cristo quer fazer uma grande obra na sua vida. Então eu agradeço a minha oportunidade, irmão.